Bora falar de futebol? Vem aí Flamengo e Palmeiras, que jogo pela frente, hein? Dois clubes, inclusive, em momentos diferentes da temporada. E a gente vai mergulhar em cada detalhe desses momentos para trazer o que esperar, tanto de Flamengo quanto de Palmeiras, nesse primeiro jogo decisivo de Copa do Brasil que acontece no Maracanã lotado. Bora falar das armas do Flamengo, bora falar das armas do Palmeiras, problemas, retornos, desfalques, enfim. Tudo isso nesse vídeo para você se preparar para assistir esse jogo com todas as informações, maravilha? Antes de mergulhar no tema, tem gente nova chegando no canal todo dia, então prazer, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Sports e produzo análises em vídeo sobre o clube nas minhas redes sociais. Essa é uma delas. Ó, se inscreve no canal, me dá aquela moral e já clica no sininho, tá? Todo dia, às 7 da manhã, tem um vídeo novo com uma análise de algo relevante envolvendo a Sociedade Esportiva Palmeiras. Também dá aquela moral, ó, clica no joinha, no like, que é muito importante para o YouTube entender que esse vídeo é bom e mandar para mais gente. Maravilha? Clica no botão de hype também, que é bem importante, o YouTube está testando essa ferramenta nova. E é claro que ao final do vídeo, eu espero um comentário seu aqui embaixo, algo a agregar, algo a contestar, crítica, elogio, o que você bem entender, sempre em alto nível. Combinado? Bora mergulhar no tema do vídeo? Vamos lá, veja só. Essa é a terceira vez que Flamengo e Palmeiras vão se enfrentar pela Copa do Brasil, né? Esse ponto é importante de se lembrar, que é o histórico e é sempre divertido de contar. Na primeira vez, em 1997, as equipes se enfrentaram na semifinal e deu Flamengo. Depois, em 99, o Palmeiras conseguiu a vitória nas quartas de final e agora eles vão para esse terceiro embate em Copa do Brasil. E a gente vai falar sobre o momento dos times, né? Eu sei que história é importante, é legal, é divertido, mas muita gente vai falar. Eu quero saber do jogo que vai rolar agora no Maracanã. Perfeito. Vamos falar sobre isso. Começando pelo time da casa, né? O momento do Flamengo é muito bom, vem de 3 vitórias seguidas, bateu o Criciúma por 2-1, bateu o Vitória por 2-1, bateu o Atlético Goianiense por 2-0, se recuperando inclusive daquele momento de instabilidade que foi a reta final da ausência dos jogadores que foram para a Copa América, né? Derrota para o Fortaleza em casa, empate com o Cuiabá em casa, ali realmente de 6 pontos conquistou um só no Campeonato Brasileiro, isso pesou, foi uma derrapada que inclusive tirou o Flamengo da liderança do campeonato naquele momento. Mas isso ficou para trás, inclusive com os retornos importantes dos jogadores da Copa América. O futebol não tem sido avassalador, não é um Flamengo que amassa o adversário, que garante o resultado muito cedo, não. É um futebol que tem, em algumas ocasiões, oscilado bastante durante o jogo. Tem momentos muito bons, de muita pressão, e momentos em que o time se desorganiza. Não à toa, venceu por 2-1 o Criciúma, venceu por 2-1 o Vitória, e a gente está falando de vitórias que aconteceram nos minutos finais, diferentemente do resultado do Atlético Goianiense. Ainda assim, é um time que vem conseguindo os resultados que precisa, e vem com uma notícia muito importante para esse confronto especificamente. As voltas do De La Cruz e do Bruno Henrique. Apesar do Bruno Henrique não ser um jogador titular, o De La Cruz é fundamental no sistema do Tite. A gente está falando do motorzinho, né? Não só da seleção uruguaia, mas também desse Flamengo, que ele joga ao lado do Pulgar e tem a função de cumprir tudo o que um meio-campista faz. É impressionante como De La Cruz, assim como está na marcação, também está na construção, na conexão e em todo lugar do campo, bem próximo à bola. De La Cruz o tempo todo está tentando participar e apoiar da jogada, seja do lado direito, seja do lado esquerdo, seja por dentro. É um jogador que realmente é um motorzinho da equipe e fica flutuando ali no centro do gramado. De um modo geral, para prejudicar a marcação e também para gerar apoio. Com isso, é bom destacar, o Flamengo coloca essa dupla Pulgar e De La Cruz para fazer com que o Gerson, em muitas ocasiões, seja um meia pelo lado do campo. Gerson, que é canhoto, atuando pelo lado direito, dá um dinamismo também de proteção quando perde a bola, porque tem a capacidade de marcar, mas também de construção, porque o Gerson é um jogador também que tem muita qualidade para passar a bola e para finalizar. Portanto, acaba sendo um outro atacante por ali pelo lado direito, mas não é o jogador do drible de fato, como é um ponta que vai partir o tempo todo para um mano a mano, e aí esse detalhe que é de uma ferramenta diferente, ela vai para o outro lado do campo, que é com o Cebolinha. E aí a gente está falando da ferramenta do drible, a gente está falando da ferramenta da agilidade para buscar muitas vezes
tanto por fora quanto por dentro, uma assistência ou até uma finalização, mas de um modo geral para buscar principalmente o drible. Já o Gerson é para buscar o jogo mais apoiado. Então são duas ferramentas diferentes que aparecem dos lados do campo. Tendo o Pedro como figura central desse time, com uma eficácia fantástica na temporada, a gente está falando de mais de 20%, às vezes mais de 25%, dependendo da média que ele vai colocando ao longo dos jogos. Aí a gente está falando de 1 gol a cada 4 finalizações que o Pedro dá. Em muitas ocasiões da temporada ele está com esses números e é realmente um jogador que é matador e está pronto para receber tanto cruzamentos por cima quanto por baixo. É um jogador impressionante, como é matador dentro da grande área. E aí, com tudo isso, o Flamengo tem também o apoio dos seus laterais, né? De um modo geral, ele coloca muita qualidade no meio campo. A gente está falando com bola aí de um De La Cruz auxiliando na construção, Gerson auxiliando na construção, Arrascaeta chegando por trás, sendo esse cara que vai ser tanto o meia criador quanto uma dupla de ataque para o Pedro, a depender do momento, com o De La Cruz e o Gerson por dentro e até uma passagem do lateral, ou mesmo pelo lado esquerdo com passagem de lateral. Então vai colocando jogadores mais à frente para tentar de fato gerar confusão no adversário e principalmente superioridade numérica. Então vai sendo muito forte esse time do Flamengo em termos técnicos, né? Se você deixar jogar, o Flamengo de fato tem muito recurso. E como eu disse, um goleador com 30 gols em 40 jogos. Do banco de reservas, inclusive, o Tite consegue mexer e colocar, digamos, mais qualidade se necessário for e ferramentas novas, né? A gente está falando de Gabigol, que pode fazer tanto um segundo atacante quanto seu centroavante. A gente está falando de um Luiz Araújo, que faz com que o Gerson, de um modo geral, se torne um volante e passa a ser mais um ponta na equipe do Flamengo quando entra em campo, pelo lado do Gerson, evidentemente, e até mesmo o Carlinhos, que tem entrado e tem dado conta do recado. Então, são muitas ferramentas interessantes que o Flamengo tem a colocar. Vamos ver como vai vir em relação aos laterais, né? O Varela é um jogador que é equilibrado nas suas ações, o Ayrton Lucas já é um lateral de ofensividade, de construção, o Wesley também de muita construção. Vamos ver como é que vai ser essa montagem do Flamengo, que tem todo mundo à disposição. Diferentemente do Palmeiras, né? Mergulhando agora no Palmeiras, eu falei que os momentos das equipes eram diferentes, né? O Flamengo vem de 3 vitórias consecutivas, o Palmeiras vem de 2 derrotas consecutivas e com um futebol bastante pobre, né? A gente está falando de um Palmeiras que basicamente acertou a direção do gol 4 vezes ao todo nos últimos 2 jogos, contra Fluminense e Vitória. É pouquíssima coisa, além de não ter marcado, evidentemente, nenhum gol. E além desse momento ruim, de pontaria terrível, diferentemente do Flamengo, que tem um Pedro, por exemplo, com uma eficácia altíssima lá na frente, a maior eficácia de conversão de finalização em gol que o Palmeiras tem é do Flaco Lopes, com 12% dentro do Campeonato Brasileiro, para você ter uma ideia. Então o Pedro tem mais que o dobro, de um modo geral, de eficácia na finalização. E isso mexe naturalmente num jogo tão apertado quanto é um jogo entre Flamengo e Palmeiras, duas equipes com muita qualidade, né? E a partir daí se defendem muito bem, atacam muito bem e são poucas as oportunidades que permitem ao adversário. O jogo se decide no detalhe, de um modo geral, né? E o Palmeiras, além desses detalhes, vem com o Estevão, que é o craque do time, fora do jogo, por conta de uma torção. Essa é a informação que se tem, tá entregue ao Núcleo de Saúde e Performance. Então isso pesa demais também na construção desse time que vai enfrentar o Flamengo no Maracanã. Que peça colocar ali na direita? E essa é uma discussão bem interessante que pode gerar comentário pra caramba aqui embaixo, porque você não pode construir só pensando em você, você precisa construir pensando no seu adversário e pensando no jogo de 180 minutos. O Flamengo hoje vive um melhor momento do que o Palmeiras, o Flamengo joga dentro de casa e esse não é o jogo decisivo, não é o jogo que resolve de fato quem avança, ainda tem um jogo no Allianz Parque. E aí, sem o Estevão do lado direito, tem a opção de colocar o Dudu, que vinha jogando com o Felipe Anderson pelo lado esquerdo. O Dudu não deu uma resposta tão positiva, ainda está num período de adaptação nessa volta da lesão que tirou ele dos gramados por 11 meses, o tirou do gramado, melhor dizendo, por 11 meses. E é um jogador que não tem sido tão criativo ofensivamente, ao passo que também não tem tido tanta velocidade no retorno para recomposição. Será que é a melhor peça para lidar com o lado esquerdo do Flamengo? Quando eu falo de lado esquerdo do Flamengo, eu estou falando de Ayrton Lucas, eu estou falando de Everton Cebolinha, eu estou falando até de uma perspectiva de você colocar, se quiser, ali por trás,
um Gerson como volante, colocando o Luiz Araújo pelo lado direito, e aí você coloca um canhoto por lá, um Cebolinha pela direita, além do Ayrton. Enfim, são muitas peças pelo lado esquerdo do campo do Flamengo que são mais ameaçadoras e que talvez demandem uma marcação maior. A depender do que Abel planeja, talvez uma dobra de laterais ali possa ser utilizada, com Mike e Marcos Rocha, sendo o Mike esse jogador que com bola vai ocupar esse espaço mais à frente, que seria do Estevão e que seria do Dudu. É um lateral? É um lateral, mas que já fez a ponta direita várias vezes por aquele lado, para dar profundidade mesmo ao time, para dar velocidade ao time, para tentar sair, arrancar na direção da linha de fundo, do lado direito com a perna direita. E, já que o Palmeiras tem insistido muito em cruzamentos na grande área para buscar os seus gols, é um time que tem os laterais como grandes assistentes na temporada, a utilização de dois laterais direitos, ela ainda permite uma maior capacidade de cruzamento para o Flaco Lopes, que deve ser o centroavante utilizado, vem sendo titular. E a partir daí você tendo Vanderlan pelo lado esquerdo do campo, que é um jogador que é muito agressivo, é um lateral, mas é muito agressivo e pode jogar como ponta. Esse cara jogando por aquele lado, Mike jogando pelo lado direito, são dois jogadores que vão dar profundidade. Canhoto pela esquerda, destro pela direita. Esses caras vão cruzar na grande área buscando, claro, a chegada dos atacantes, seja do Veiga para bater, chegando de trás com o Flaco arrastando a defesa, seja a cabeçada do Flaco mesmo, seja o Felipe Anderson chegando também para aparecer como uma arma, com a altura ou com a pancada de fora da área, que tem muita qualidade nesse sentido, pode ser. Então, o Mike deve atuar, pode atuar por aquele lado, ou o Dudu. Vamos ver qual vai ser a escolha do Abel. Se for um pouco mais cauteloso, provavelmente deve colocar em campo por aquele lado o Mike. E no meio-campo a expectativa é de um meio-campo bastante brigador para auxiliar o Veiga e deixar o Veiga um pouco mais solto, né? O Aníbal Moreno naturalmente vai voltar ao time e o Zé Rafael deve ser a sua dupla, já que Richard Rios e Gabriel Menino atuaram na partida contra o Vitória. Zé Rafael e Aníbal Moreno certamente são jogadores de muita sustentação defensiva, para de fato ter pegada, para de fato ter marcação e saída em velocidade. A gente sabe muito bem que o Aníbal é do desarme e passe rápido, enquanto o Zé é de maior condução de bola e pode fazer até um meia esquerda se necessário for, ou um meia direita, já que o Felipe Anderson deve atuar por aquele lado com o Vanderlan subindo. Se o Vanderlan não subir, o Felipe pode até ser um ponta que vai ficar um pouco mais aberto para buscar que o Vanderlan passe pelo lado esquerdo do campo, com um lateral por dentro que o Abel tanto faz, ou até fazer exatamente o inverso, com o Felipe Anderson ficando um pouco mais por dentro e o Vanderlan passar pelo lado esquerdo. Vai depender muito da formatação que o Palmeiras vai buscar o ataque, da velocidade que o Palmeiras vai buscar ataque e quem vai protagonizar a posse de bola. Se vai ser algo muito dividido, eu imagino que seja algo dividido em termos de posse de bola no jogo, mas com o Flamengo tendo mais posse e o Palmeiras buscando mais a velocidade dos seus jogadores de lado de campo, para acelerar, para chegar na linha de fundo e pegar a zaga do Flamengo correndo para trás para tentar um passe tanto na altura quanto nas costas, seja para Flaco, seja para Veiga, seja para Felipe Anderson, com Vanderlan e Mike construindo essas jogadas. Dito isso, são muitas as conjunturas, o fato é que nesse momento o Flamengo vai pro Maracanã, nesse primeiro jogo lotado, maioria da sua torcida conhecendo o seu estádio, com todos os seus jogadores à disposição, e num momento muito bom. Enquanto o Palmeiras chega nesse mata-mata precisando dar uma resposta. Vem de 2 derrotas consecutivas, vem sem o craque do time Estevão, a ver qual será a postura das duas equipes nesse duelo no Maracanã. E é claro que eu quero o seu palpite, a sua análise, o que você quiser escrever e comentar aqui embaixo, que eu fico muito contente em fazer a leitura. Eu não consigo responder, são muitos comentários, mais de 200 por vídeo em média, mas eu sempre dou uma passada e dou uma lida, porque tem muita gente boa fazendo comentários muito relevantes. Então, comenta aí embaixo o que você bem entender, não se esquece de se inscrever no canal, não se esquece de clicar no sininho e também clica no like e no hype para dar aquela moral. Compartilhe o vídeo para todo mundo, que também é muito legal para o trabalho que a gente faz aqui. Combinado? Bora falar de futebol!